Eles são filhos dos Hot Rods e pais dos Funny Cars. Hoje eu vou falar sobre os Gassers. Meus grandes amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Automotivando. Eu sou o Sérgio Paulo, fanático por carros, e hoje eu vou falar sobre os Gassers, esses carros que têm presença marcante na história da arrancada americana. Eles são conhecidos pela sua aparência, a frente erguida, grandes motores V8, pneus finos na dianteira, pinturas chamativas. A história dos Gassers vem da própria história dos Hot Rods. Eu já fiz um vídeo falando sobre os Hot Rods e lá nesse vídeo eu falo sobre uma organização chamada SCTA. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o card bem aqui para você assistir. Pois bem, um ex-funcionário da SCTA em 1951 fundou a National Hot Rod Association, a Associação Nacional dos Hot Rods, com a sigla NHRA. Essa associação até hoje é a que domina as categorias de arrancada nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1951, já em 1953 ela conseguiu fazer a primeira corrida e em 1956 organizar o primeiro campeonato americano. Daí veio praticamente o surgimento dos Gassers. Por quê? Esse campeonato era dividido em duas categorias principais. Os Dragsters, que eram carros que tinham chassi tubulares construídos exclusivamente para esse tipo de corrida, para arrancada, e haviam também a categoria dos Customs, várias categorias dentro desses Customs. O importante é que os Customs eram carros modificados, carros baseados em carros reais. E nessas categorias era muito comum ser obrigatório manter os faróis, as lanternas, buzinas e limpadores de para-brisa. As modificações no motor eram livres e as modificações no chassi eram limitadas. Uma dessas categorias de Customs começou a atrair pessoas que achavam que antes não poderiam participar da arrancada. Se tornou uma categoria de acesso. Por quê? Os carros teriam que correr usando a gasolina como combustível, ao invés de etanol e nitrometano, que eram combustíveis de corrida. Por causa dessa regulamentação, a gasolina, gasoline em inglês, e por causa do apelido que o americano coloca na gasolina de gas, deu-se o nome de Gasser a essa categoria. Outro tipo de pessoa que era atraída por essa categoria de entrada eram os donos de pequenas oficinas nos Estados Unidos. Como na época não existia internet, a forma deles divulgarem o trabalho seria participando das corridas com um carro competitivo. Então muitas empresas, muitas pequenas oficinas colocavam carros ali para competir na categoria Gasser. Os principais atrativos para essa categoria eram o fato de ser uma categoria acessível, tanto pelo combustível quanto pelos carros. Era possível encontrar carros baratos, de dimensões pequenas, onde os motores que seriam colocados ali seriam grandes motores. Geralmente eram escolhidos os motores Chevy e os motores Ford, de grandes dimensões, os chamados Big Blocks, em carros pequenos como Ford Anglia ou Willys e Studebakers. Além das modificações nos motores, o que as pessoas faziam para os Gassers ficarem mais competitivos? Eles mexiam no peso de duas formas. Primeiro, eliminando o peso desnecessário, substituindo muitas peças de metal por fibra de vidro, substituindo os vidros por um policarbonato chamado Lexan ou Plexiglass, que na verdade é um plástico transparente. Mas a modificação mais marcante que essas pessoas fizeram nos Gassers foi erguer o motor e erguer a suspensão dianteira com o intuito de mudar a distribuição de peso. Na hora da arrancada, a transferência de peso para a traseira ser feita da forma mais rápida possível. Por causa disso, era muito comum ver o motor saindo para fora do capô e as saídas de escape por baixo do paralama traseiro. Também era muito comum ver um pequeno tanque de combustível na frente do carro. A bateria geralmente ia para o porta-mala, com esse intuito de jogar a distribuição de peso máximo para a traseira possível no momento da arrancada. E na suspensão dianteira, era muito comum erguer a suspensão original
ou substituir por um eixo rígido de caminhão ou de picape, que embora pareça mais pesado, muitas vezes era mais leve do que todo o sistema de suspensão dianteira original do carro e deixava a frente bem erguida. Para completar o visual, um nome que desse uma personalidade ao carro, muitas vezes era um nome com duplo sentido, pinturas chamativas, os vidros que eram substituídos por plástico, por Lexan ou por policarbonato, eram muitas vezes coloridos. Também era muito comum nas laterais ou na traseira do carro você ver uma pintura com os agradecimentos. Como essa era uma categoria de entrada, as pessoas tinham ajuda de amigos ou de empresas que patrocinavam aquele carro ali e eles colocavam o nome dessas pessoas na traseira ou na lateral do carro como uma forma de agradecimento. E assim, os Gassers dominaram cerca de uma década as arrancadas americanas por toda essa popularidade. Mas lá em 1967, a NHRA mudou as regras e permitiu chassi tubular com a carroceria de fibra de vidro inteira, ou de metal ou de fibra de vidro, e permitiu também alteração no entre-eixos do veículo. Os que tinham os entre-eixos alterados, tanto para mais curtos quanto para mais longos, receberam o nome de altered, alterado em inglês. Não demorou muito tempo para o americano perceber que se o chassi fosse encurtado e o centro de gravidade mantido alto, o carro seria muito instável em linha reta. Então acabou acontecendo o contrário. Mantiveram os entre-eixos originais ou alongados, baixaram o centro de gravidade, os carros começaram a tomar uma proporção engraçada e com isso o nome de funny cars. Carros engraçados. Encerraria-se ali então a participação dos Gassers na história da NHRA e surgiriam os funny cars, que hoje não tem nada de carro de produção, mas ainda são muito queridos do público americano ou de quem gosta de arrancada de modo geral. Mas a paixão pelos Gassers não morreria aí. Até hoje existem pessoas montando Gassers da forma como eles eram naquela época e pequenos clubes mantêm essas corridas vivas. Muitas pessoas com Gassers daquela época também participam de competições e encontros até hoje. A popularidade não é só porque era um carro barato de se montar e de se manter comparado com outros carros de arrancada, mas também porque uma das regras das arrancadas com os Gassers é que ele não precisa necessariamente de medição de tempo. Os dois carros largam juntos e o que chegar primeiro vence. Então isso é considerado uma diversão entre os donos de Gassers e muitas pessoas até hoje promovem encontros e mantêm os seus Gassers como uma forma de demonstrar toda a sua paixão pelo automobilismo. Se você gostou da história dos Gassers, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar esse canal com seus amigos e se inscreva se você ainda não for inscrito. Pessoal, até mais e até o próximo vídeo.